Quero convidá-los a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14 e nessa noite nós vamos poder refletir nos versículos 6 a 13 desse texto. Mas antes, deixe-me trazer aqui uma apresentação do que nós temos estudado, para que agora a gente possa ter um entendimento desse cenário e assim darmos sequência. Então, depois de algumas semanas sem estarmos nessa série de pregações baseadas no livro de Apocalipse. Nós estamos estudando uma série chamada Revelações de Cristo para a sua igreja. Essa é a nossa série. Nós começamos com os 3 primeiros capítulos. A ideia era falar sobre as mensagens para as igrejas, e aí entramos no desafio de seguir pelo livro todo. E aí estamos seguindo, não é? E estamos no capítulo 14. Se você não se lembra, eu vou citar algumas coisas para a gente entender o contexto e assim seguirmos. Mas nós vamos ler, primeiramente, o texto de hoje, que se encontra nos versículos 6 a 13. E eu quero já convidá-los a entender que o título será As Mensagens dos 3 Anjos. E assim vamos ler essa passagem. Diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sob todo o sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta na mão, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Vamos orar. Nosso bom Deus, nós temos um grande privilégio de cultuarmos o Senhor, de estarmos reunidos como igreja para vivermos para a Tua glória e de estudarmos mais aquilo que o Senhor tem deixado na Tua palavra. Nós pedimos agora a Tua bênção para que estejamos concentrados e focados no que diz as Escrituras e também submissos à direção e à atuação do Espírito Santo que esteja agindo em nossas vidas. Nos ajude, ó Pai, a estarmos prontos para também avaliar nossas condutas, nossos corações, para Te adorarmos melhor, para vivermos de uma forma que Te glorifique, que demonstre a nossa submissão ao Senhor. Também, ó Deus, nós oramos pelo consolo, pelo encorajamento que esse texto pode nos trazer. Que assim seja, que o Senhor seja adorado nesse tempo de pregação. No nome de Jesus, amém. Muito bem, o livro de Apocalipse, na sua maior parte, está se referindo a acontecimentos futuros. Então, especialmente no capítulo 14, nós temos um evento do futuro. É um evento que está numa época que a gente pode chamar de grande tribulação. Aquele período de 7 anos, depois que Deus arrebatar os salvos, depois que Deus arrebatar a igreja, levar os salvos para os céus, algumas sequências de eventos virão para este mundo. E Deus mostra na sua palavra que Ele tem controle sobre todas as coisas. Nós já estudamos e já vimos que até o capítulo 14, muita coisa já aconteceu. Nós já vimos os selos que foram abertos
a revelação do Senhor para as nações, para os povos. Nós já vimos também as trombetas sendo tocadas e os anúncios de juízo do Senhor vindo sobre os homens. Nós já vimos que a misericórdia do Senhor será enfatizada de diferentes maneiras e mesmo assim os homens rejeitarão o agir de Deus. Nos primeiros versículos do capítulo 14, que nós temos aqui, nós vimos que Deus continua no controle de tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo que na grande tribulação pareça que o mal está prevalecendo, haverá o que nós chamamos da última vez de uma virada de jogo, porque Deus, na sua estratégia divina, Ele vai permitir um avanço da trilogia maligna. Está lembrando disso? Do dragão, que é Satanás, da besta do mar, que é o anticristo, e da besta da terra, que é o falso profeta. Nós vimos isso no capítulo 13. Mas aqui no 14, nós vemos que Deus está controlando tudo e evidenciando o seu controle agora, trazendo as mensagens por meio de 3 anjos, que nós vamos considerar aqui no nosso estudo. Nessa mensagem, nós vamos notar que os anjos estão trazendo uma pregação, um anúncio, uma advertência, que faz com que as misericórdias de Deus sejam manifestadas aos pecadores, mais uma vez. Então, nesses versículos especiais aqui, o versículo 6 a 13, nós temos essas 3 mensagens. As mensagens dos 3 anjos revelam então a misericórdia de Deus aos pecadores. E vamos ver isso. Primeiramente, versículo 6 e 7. A mensagem do primeiro anjo. O primeiro anjo, ele apresenta o evangelho eterno, como é mencionado aqui no versículo 6. Note o que João disse aqui mais uma vez. João, ele está na ilha de Pátimos e ele está recebendo essas revelações diretamente do Senhor Jesus, o Cordeiro, aquele que tem controle sobre toda a história. E aqui, nesse capítulo, agora ele está vendo algo bem diferente do que ele já tinha visto, entre tantas coisas já tão especiais. Agora ele vê, como ele diz aqui, vi outro anjo, voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem graças a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. João, ele continua sendo testemunha das revelações a respeito do futuro. Como já disse, já foram abertos os selos, capítulo 6 a 8, já foram anunciadas as trombetas, capítulo seguintes. Nós já vimos que os últimos flagelos, os últimos acontecimentos de juízo virão, serão capítulos à frente, nós vamos ainda estudar. Mas é interessante que mesmo que depois de tantos agir de Deus, de tantas mensagens pregadas por meio das 2 testemunhas, por meio dos 144 mil judeus e dos convertidos que virão, ainda assim pessoas não vão responder ao evangelho. E assim Deus mostra mais uma vez a sua misericórdia, porque desta vez Ele vai mandar anjos. Isso já faz com que aquele pensamento de alguns, que poderia ser assim: ah, se Deus mandasse, ao invés de mandar homens para pregar o evangelho, se Deus mandasse anjos de uma forma bem miraculosa, ah, então as pessoas ouviriam e iriam se arrepender. Será? Não. O que esse texto mostra é que Deus é misericordioso, sempre foi, sempre será, e o homem sempre voltado para viver para si mesmo. Mesmo que a mensagem venha de formas extraordinárias, miraculosas, como por meio de anjos. Quem é esse primeiro anjo aqui? Veja que esse anjo, ele é citado como um anjo que está voando pelo meio do céu, possivelmente para destacar a sua posição de visibilidade, no meio do céu, no ponto alto, no ponto para todos verem e ouvirem. E ele tem um evangelho, ou seja, as boas novas, as boas notícias. Um evangelho que é chamado aqui de evangelho eterno,
um evangelho eterno para ser pregado. O evangelho que sempre existiu. O evangelho que foi anunciado pelos profetas de Deus no Antigo Testamento, de alguma maneira. O evangelho que foi, obviamente, pregado pelo próprio Cristo no Novo Testamento. O evangelho que foi levado adiante pela igreja, que espalhou-se pelo mundo, como é relatado no livro de Atos. O evangelho que ainda será pregado, mesmo nos dias de acontecimentos dos juízos de Deus no tempo futuro. O evangelho eterno sempre será pregado. Ele sempre foi válido e será válido eternamente. E note-se aqui que o evangelho será pregado mesmo em poucos instantes antes da proclamação final da vitória de Deus. Mesmo faltando poucos instantes ou alguns momentos da vitória plena do Senhor, do reino de Cristo sendo implantado, mesmo nos últimos momentos, o evangelho continuará sendo pregado. A quem? O versículo diz: aos que habitam na terra, de qualquer nação, tribo, língua, povo, mesmo nas horas tardias dos planos de Deus, ainda a misericórdia dele será manifestada, esperando a resposta de todos os povos. A mensagem é que o evangelho do perdão, o evangelho de Cristo pregado, ainda é válido, essa mensagem é válida, e as portas estarão abertas para qualquer povo, para qualquer pessoa. Basta responder, bastará responder aquilo que o Senhor tem anunciado por meio dos seus servos. E que mensagem é essa? Veja que o anjo coloca aqui um apelo duplo ao arrependimento. Ele diz: temam a Deus e deem glória a Ele. Ou seja, temam o juiz, o único juiz. E também diz: adorem a Deus, o Criador. Temer a Deus é reconhecer Deus como soberano. Temer a Deus é reconhecer Deus como justo, incomparável. Temer a Deus é entender que nós não podemos dizer o que Deus tem que fazer ou como é que Ele tem que agir. Nós temos temor dEle. Nós nos submetemos a Ele. É uma ênfase em viver de todas as formas possíveis para agradá-lo. O temor do Senhor e não o medo da atuação do anticristo, do falso profeta, do dragão, é que deve estar nos corações daqueles que querem ser seguidores de Cristo. Ou seja, todos nós hoje também podemos viver assim e devemos viver, com o temor do Senhor em nossos corações. Dar glória é reconhecer a grandeza do nosso Deus. Dar glórias é reconhecer a alimentação do homem, do ser humano, e humilhar-se em submeter-se a Ele. É tirar qualquer atitude de orgulho de si e devoltar tudo a Deus. Glórias a Ele. E também é dito que devemos adorar a Deus. Adorar a Deus por quê? Porque Ele é o Deus Criador. Deus é apresentado aqui, é revelado aqui nas Escrituras, como aquele que é o Criador de todas as coisas. Isso nos faz lembrar que Deus pode ser conhecido, como é chamado na teologia, por meio da sua revelação geral. Deus se revela de forma especial por meio das Escrituras, Deus se revela de forma especial por meio de Jesus, mas Deus também se revela de forma geral por meio da natureza. O que diz o Salmo 19:1? Acho que é um texto bem conhecido de muitos dos que aqui estão. Os céus proclamam o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Não sei se você já teve esse momento de reflexão ao contemplar a glória de Deus olhando para os céus, ou o firmamento, né, que também é um sinônimo dos céus, vendo a obra do nosso Deus. Uma das melhores maneiras de fazer isso é quando você está em viagem, eu estive recente, e aí você olha para a janelinha do avião e vê aquele tapete infinito de nuvens. Isso não pode ter surgido de um mero acaso, uma explosão.
átomos que explodiram. Não, é muito perfeito. É muito lindo. E ainda mais quando você nota as cores, né, por meio dos raios solares. Não, isso é maravilhoso. Isso revela as obras das mãos de Deus. Também Isaías 40, versículo 26. Ali, Isaías, como profeta, disse assim: levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e em poder. Nem uma só vem a faltar. O Deus criador de todas as coisas conhece inclusive todas as estrelas do universo pelo seu nome. Eu duvido que tenha alguém aqui que consegue chamar todas as pessoas presentes pelo nome. Aqui, ó, só aqui. Será que você consegue? Agora imagine a grandeza de Deus, de chamar todas as estrelas pelo seu nome, nenhuma vem a faltar. Deus é o criador de tudo. Ele é digno de toda adoração. A mensagem, então, apresentada pelo primeiro anjo, é mais uma expressão de misericórdia de Deus em favor de pecadores. Como igreja do Senhor Jesus, nós temos o privilégio de anunciar o Evangelho hoje, como o Evangelho será pregado por todos os dias do futuro. Mesmo na grande tribulação, o Evangelho sendo pregado, isso mostra que nós hoje devemos ter mais empolgação e mais envolvimento ainda com essa obra tão especial de pregar o Evangelho de Deus. Hoje podemos, como igreja, pregar a todas as nações, línguas e povos. Cabe a nós fazermos isso enquanto estamos aqui. Cabe a nós, como igreja, fazer isso que os anjos gostariam de fazer. E vão fazer um dia. Mas hoje eles não podem fazer. Hoje eles não têm esse privilégio que nós, igreja, temos. Preguemos o Evangelho em todas as oportunidades possíveis. Os anjos vão anunciar o Evangelho com voz forte, como diz o texto. Nós devemos proclamar as verdades de Deus também com voz forte, com ousadia, com confiança. Falemos de Cristo aonde nós estivermos. Também devemos temer mais a Deus, sempre, a cada dia, porque é isso que Ele espera daqueles que são seus seguidores. E outra, o temor do Senhor é o que afasta cada um de nós daquilo que desagrada a Ele. Como diz o texto em Provérbios 3:7, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Quando nós tememos a Deus, nós nos afastamos de tudo aquilo que o desagrada. Quando tememos a Deus, nós não temos por que nos envolver com pornografia, porque há temor em nosso coração. Quando tememos a Deus, não tem por que desejarmos dissolução de casamento, porque nós tememos a Deus e não queremos fazer aquilo que o desagrada, porque Ele odeia qualquer tipo de separação e divórcio. Quando nós tememos a Deus, nós não maltratamos pessoas com nossas palavras, porque entendemos que nossas palavras devem edificar vidas e não atacá-las, expressando ira ou qualquer outro tipo de pecado. O temor do Senhor nos faz ficar longe daquilo que o desagrada. Portanto, o que mais falta na vida de muitas pessoas, de muitas igrejas, é a sensibilidade do temor de Deus. Porque o temor do Senhor nos faz ficar longe do mal. O que muitas vezes falta em nossas vidas para vencermos a luta contra o pecado é o temor do Senhor. Por isso que a pregação do Evangelho pelos anjos naquela ocasião futura destacará isso. Tema ao Senhor. Como toda a palavra de Deus vem advertindo isso a todos aqueles que podem ler as Escrituras. Tema ao Senhor e se afaste do mal. Oremos para que o mundo possa temer ao Senhor. Devemos desejar que Deus seja adorado por todos como Deus criador que Ele é. E que sejamos mais sensíveis ao contemplarmos a natureza e reconhecermos que Ele está no controle de todas as coisas. Quando viajamos pelos rios do Amazonas, seja ele o Negro, o Solimões, o Amazonas em si, que isso nos leve a ver a beleza daquilo que Deus criou.
quando estamos em qualquer outro ambiente de natureza, ou simplesmente meio que à toa, olhando para a janela, olhando para o céu, que isso nos faça contemplar o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Se você um dia for para Cabo Verde e poder ver as águas cristalinas daquele país, contemple ao Senhor. Eu contemplei. Bonito, mas não entrei na água. Gelada. Não. Versículo 8 agora. A segunda mensagem. A mensagem do segundo anjo é a queda da Babilônia. Olha o que diz o versículo 8. Seguiu-se outro anjo, então é o segundo aqui, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. A mensagem desse anjo é que a queda da Babilônia será declarada, afirmada, anunciada. Claro que João não estava mais se referindo à Babilônia dos dias de Daniel, no Antigo Testamento. Até porque aquele primeiro grande império já não existia mais. Os seus dias já tinham se passado. Ali no primeiro século, nós tínhamos um outro império dominando o mundo, o Império Romano. E esse Império Romano, ele estava inclusive perseguindo intensamente o povo de Deus, por meio dos seus imperadores. Ele estava perseguindo, inclusive, o apóstolo João, que estava como cativo na ilha de Patmos, ou seja, como um prisioneiro, por ser pregador da palavra. Mas mesmo aquele imperador de Roma, ou qualquer outro que veio depois dele, não era um homem invencível, mesmo com todas as suas forças e estratégias. Essa mensagem que João estava levando para as igrejas do primeiro século era uma mensagem para lembrar: olha, não importa quem esteja no governo, não importa quem esteja governando o mundo, não importa se é o império tal ou outro império, e esse aqui pode ser chamado de Império Babilônico por conta da sua maneira de falar sobre religião, política, economia, vida social. Isso é uma Babilônia. Isso é um governo, é um sistema contra Deus, contra os valores de Deus. Mas este império cairá. Esse agir do mal não vai prevalecer. Ele não vai durar para sempre. E mesmo que outro grande império venha a existir, como nos nossos dias atuais, ou nos dias ainda do Apocalipse que surgirá, governado pelo dragão, Satanás, pelo falso profeta, pelo anticristo, mesmo este outro império, esse poder dominador, mesmo com tanta influência no mundo inteiro, ele não vai prevalecer. A mensagem aqui é de consolo. Caiu. Poderia ser dito para nós como cairá, mas só que a mensagem era tão de convicção que João estava passando, é que podemos ler dessa seguinte forma: o anjo vai dizer: caiu a Babilônia. Você pode ter certeza disso. Este império maligno não vai prevalecer. E essa Babilônia que é mencionada aqui, ela vai prejudicar as nações com a sua prostituição, com a sua infidelidade em relação a Deus, com a sua ênfase em ensinar aquilo que é contrário ao que a palavra de Deus ensina. Babilônia aqui é esse sistema ímpio, perdido, impiedoso, poderoso por sua vez e também muito sedutor, governado pelo anticristo. Todo esse sistema religioso, econômico, político, controlado pelo mal. Mas este império não vai impedir o avanço do reino de Deus. O povo do Senhor pode ter certeza. O plano dele vai ser executado. Nada pode ser algo maior do que o nosso Deus. De certa forma, para questão de informação, a Babilônia, ela teve origem lá em Gênesis, especialmente num evento bem conhecido, chamada construção da Torre de Babel. O que era aquela construção? Aquela construção, entre outras coisas, tinha uma postura dos homens que queriam não se espalhar como Deus tinha ordenado, mas eles queriam viver ali e queriam fazer o nome deles, um nome famoso.
Então ali existia uma rebeldia, ali existia um desafio a Deus. Ali estava surgindo o chamado então espírito babilônico, vamos chamar assim. Uma indisposição de fazer a vontade de Deus e prontidão para se rebelar contra ele. E aí temos depois o Império Babilônico e assim por diante. Mas aqui temos a seguinte ênfase: o mal não prevalecerá. O povo de Deus pode saber disso. Essa mensagem do segundo anjo destaca que a misericórdia do Senhor é revelada mais uma vez. Todos podem ter certeza de que o mal não vai prevalecer, o mal vai ser vencido. Então a pergunta é: por que seguir o caminho errado? Por que fazer parte do time que vai perder? Por que vou fazer a escolha errada, sabendo que Deus vai vencer todo tipo de mal que vai ser levantado neste mundo? Não devemos nos admirar com o mal avançando em nossos dias. Nós vivemos em dias difíceis. Mas, assim como o povo do Senhor ali no primeiro século da era cristã estava debaixo de um governo autoritário do Império Romano, e aquele império parecia que estava prevalecendo, nós também podemos estar passando por dias hoje que parece que o mundo está se perdendo mais e mais, e está. Nós temos que entender isso. Mas nós temos que continuar sendo sal e luz neste mundo. Mas é claro que esse mal vai se fortalecer dia após dia. Infelizmente, essa é uma dura realidade. Devemos orar para que o mal não avance. Devemos agir como igreja para que Cristo seja conhecido neste mundo. Mas, sem querer ser muito pessimista, mas sendo realista, os dias vão ser piores. Eu me lembro da minha época de escola, de primeiras séries iniciais lá, o chamado para alguns primário, para outros, enfim, seja aqueles nomes antigos, né? As séries iniciais, Fundamental 1, 2, já era difícil. Mas quando você olha para as escolas hoje, até com tanto ensino contra a vontade de Deus, contra a sua palavra, como nós vemos quando a gente compara os ataques que as famílias recebiam anos atrás e os ataques que as famílias estão recebendo hoje, por meio de mídia, por meio de tantas figuras importantes da nossa sociedade, olha, isso vai piorar. Porém, o Senhor continuará no controle. E não vamos ser derrotados nunca. A igreja do Senhor vai prevalecer. O plano do Senhor vai ser colocado em ação e tudo vai acontecer conforme Ele tem planejado. Alguns anos atrás, agora os velhinhos, tá? Os velhinhos. Pode se lembrar que há uns 40 anos atrás, Michael Jackson e Lionel Richie, já ouviram falar desses homens aí? Ah, não. Tá bom. Eles escreveram uma música chamada We Are The World. E eles, que traduzindo seria, vamos falar um pouquinho da letra e colocaram assim: nós somos o mundo, nós somos as crianças, nós somos aqueles que vão fazer o dia ser mais brilhante. É verdade, nós faremos um dia melhor, só você e eu. Havia uma esperança de que artistas, que famosos, que líderes, povos unidos poderiam fazer com que os dias fossem melhores. Acabar com a fome, com as guerras. Mas, 40 anos depois, o que a gente vê? Ainda guerras, ainda fomes. Por quê? Porque os homens não têm condições de, neles mesmos, solucionarem os problemas da humanidade. O que nós continuamos vendo? Muitos problemas. Nossa esperança não pode estar firmada em homens. Nossa esperança deve estar unicamente em Deus. Ele está no controle. Mas ainda assim, temos essa mensagem de misericórdia. A igreja, desde já, pode ter certeza que Deus será vitorioso. De que Ele não vai permitir que o sistema maligno prevaleça contra os seus planos soberanos. A terceira mensagem do terceiro anjo, em resumo, é:
fujam da ira de Deus. Fujam da ira de Deus. Versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro. Olha como Deus é misericordioso. Já mandou 2 testemunhas, já mandou 144.000, os convertidos desses pregando, e agora mandando o primeiro anjo, o segundo anjo, o terceiro anjo, dizendo com voz forte, com ousadia, com clareza: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e os adoradores da besta e a sua imagem, a quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Irmãos, como que alguém pode ouvir uma advertência como essa e ainda pensar em seguir pelo caminho que está seguindo e enfrentar tudo isso? Deus, como Deus misericordioso que sempre foi, sempre tende a dizer o que acontecerá com aqueles que o desobedecem. Lá no Gênesis, Deus disse para Adão: se você comer dessa árvore, do dia que dela comer, certamente morrerás. Avisou. De certa maneira, os pais, pelo menos os pais de muitos aqui, eu posso lembrar dos meus, quando falava assim: se você fizer isso, vai acontecer isso. Ó, sai de perto, porque era aquilo mesmo. Então, isso fazia com que a gente, evitasse afrontá-lo e não querer experimentar as punições. Deus fala de misericórdia, Deus fala de amor, Deus fala das suas bênçãos para aqueles que o seguem, mas também revelando um dos seus atributos. Ele é um Deus justo. E por ser justo, ele está dizendo o que vai acontecer com os que não se importam com o Evangelho. Qual é o público desse castigo? Os adoradores da besta, ou seja, aqueles que vão deixar de adorar a Deus para seguir a proteção do império dominante do mundo, anticristo, falso profeta, do próprio Satanás. Ou seja, há uma troca de segurança. Ao invés de buscar segurança em Deus e de viver de forma que se esteja temendo a Ele, não, eu quero confiar aqui no que eu posso ver resultados mais imediatos. Ou seja, eles confirmarão a rejeição a Deus, adorando a besta e a sua imagem. E o castigo, qual será? O castigo tem vários destaques, mas veja um deles: beberá do vinho do furor de Deus. Como que alguém pode desejar ser tratado debaixo da ira, do furor de Deus? Veja o que diz mais: será atormentado com fogo e enxofre. Fogo e enxofre é um símbolo bíblico para juízo. Nós vemos isso lá no Antigo Testamento, em Sodoma e Gomorra. Nós podemos ver no próprio livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, quando é dito que a besta, o falso profeta, serão lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. No versículo 10 do capítulo 20, também falando que o diabo será lançado para lá. Então, é um lugar de tormento, de castigo, de punição. Sabe o que isso tem que nos fazer lembrar? Que o inferno não é um reino de domínio de Satanás. O inferno é o lugar aonde Deus colocará aqueles que o rejeitam e que rejeitarão. Ou seja, quem tem controle no inferno é Deus. É Deus quem tem controle sobre o inferno. É Deus quem lança aqueles que irão para lá. É Deus quem manterá aqueles que estarão lá. É Deus que vai garantir o tormento eterno para todos sempre daqueles que estão lá. É Deus e não Satanás que vai estar governando o inferno como algumas pessoas acham. Até já ouvi frases de famosos sobre o inferno. Talvez você já tenha ouvido algumas. Vou citar uma aqui. Sou uma mulher triste e solitária. E ao longo dos anos, fui tanto aquela que fez mal como aquela a quem fizeram mal.
Dominei e fui subjugada. Já vivi o máximo da felicidade e experimentei os tormentos do inferno. Já fui muito feliz e muito infeliz. Madonna, cantora pop. Já experimentei os tormentos do inferno. Não experimentou. É incomparável. É incomparável. Há um outro famoso também que diz: não tenho medo de nada, pois já vivi e vivi o inferno. Para alguns aí, é o Axl Rose, né? E há outros, e outros, e outros. Gente, qualquer tipo de frase como essa, que trata o inferno como algo comparado àquilo que se pode experimentar aqui neste mundo, só pode surgir da cabeça de alguém que não tem noção nenhuma do que será o inferno. Com toda certeza, o inferno é uma realidade muito além do que qualquer pessoa acha que já tenha experimentado. O calor de Manaus não é o inferno. Pode ter certeza disso. Se você sofre aqui, o inferno será muito pior. Tá? Será muito pior. Olha a essência do castigo. Tormento para todos sempre. É o que está enfatizado aqui. Sem descanso algum. Nem de dia, nem de noite. Agora, algo que poucas pessoas notam. Diante do Cordeiro e dos seus santos anjos. Por quê? Para fazer com que a pessoa se lembre de quem ele rejeitou. E como que a sua vida poderia ser outra se tivesse se rendido aos pés do Cordeiro. Mas ter a imagem do Cordeiro sendo apresentada diante dos seus olhos por toda a eternidade parece ser uma ação maligna de um Deus mau. Mas não. É porque o Cordeiro é digno de toda a honra e toda a glória, até mesmo daqueles que se perderam. Todo joelho, mesmo no inferno, vai se render diante do Cordeiro. Agora a pergunta para nós que estamos aqui hoje: por que não aceitar o Cordeiro hoje? Por que não se render a Jesus hoje e cair numa situação dessa? Por que você pode brincar com a eternidade e achar que não vai ser bem assim, não? Não permita que você desenvolva esse tipo de ideia para o seu coração. Abandone esse tipo de pensamento. Deus é santo e tratará pecadores baseado na sua santa justiça. Um Deus santo pune os rebeldes. O Deus santo, por conta da sua santidade, do seu amor, ele exerce justiça e imperfeição. Ah, mas os homens vão ouvir o Evangelho, os homens vão ter oportunidades diversas, os homens vão poder reconhecer a misericórdia de Deus e ainda vão rejeitá-lo. Agora, quem não participará desse castigo? Note os versículos 12 e 13. Aqui está a perseverança dos santos. Olha, enquanto alguns estarão sofrendo porque rejeitaram o Cordeiro, os santos, os salvos, aqueles que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, não vão passar pelas mesmas situações. Os que perseverarem, os santos de Deus, aqueles que vão estar focados em Jesus, podem ter certeza da sua salvação. Então, ouvi uma voz do céu. Aparentemente, aqui temos agora um outro anjo, ou um outro ser angelical, dizendo, versículo 13, escreva, João, escreva, deixe registrado. As gerações futuras precisam ler isso. Os povos devem conhecer essa verdade. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Duas coisas que eu quero destacar aqui. Uma é que a vida cristã deve ser marcada por obras. Obras não salvam, mas é o que se espera do povo de Deus. Tem temor no Senhor? Ama o Senhor? Então trabalhe, produza. Agora, isso vai te acompanhar. Mas isso não é a garantia da sua salvação. A sua salvação está em Jesus. O povo do Senhor é salvo por Cristo, por graça, misericórdia. Mas um outro ponto aqui é que, mesmo que as nossas escolhas hoje, por santidade, por intenção de desenvolver mais temor do Senhor, nos leve a alguns sofrimentos,
Por mais que as nossas decisões hoje possam nos levar a algumas dificuldades, por conta da perseguição que nós enfrentamos nesse mundo, mesmo que as nossas escolhas de temor ao Senhor possam nos levar à morte, não importa. Porque se assim for, temos a certeza de que estaremos num lugar muito especial. Vamos ter a certeza de estarmos em descanso eterno com o nosso Deus. Essa era a mensagem que João queria que a igreja ouvisse lá no primeiro século, naqueles dias de perseguições tão intensas. Fiquem fiéis, enfrentem as dificuldades, não abandonem ao Senhor, não aceitem uma mensagem de que você terá uma vida melhor se você seguir por esse caminho que não é o do Senhor. O caminho fácil não deve ser o seu. Siga pelo caminho difícil, mas a morte não será o fim. Há um diálogo de um personagem chamado Gandalf, para quem gosta de Tolkien, do Senhor dos Anéis. E ele está numa conversa com um outro personagem, e num momento bem difícil de uma batalha. Eles estão prestes a serem mortos. Parece que não há mais esperança. E aí então, o personagem conversando com o Gandalf diz: não sabia que o fim seria assim. Sim, vamos morrer. Aí ele diz: fim? Não. A jornada não acaba aqui. A nossa vida não acaba aqui. A morte é apenas um outro caminho que todos temos que tomar. A cortina cinza deste mundo se enrola e tudo se transforma em vidro prata. E aí você vê. O quê? O quê? Praias brancas e o além, os campos verdes, longínquos, sob um belo amanhecer. Aí então a resposta é realmente, então não será tão ruim assim. Não, não é. Isso é uma ficção. Mas sabe o que isso ensina? Que quando nós temos convicção do que virá após a morte, o nosso coração fica em paz. Mesmo em meio às terríveis circunstâncias da vida. Se nós sabemos para onde vamos, não vamos temer uma cirurgia, não vamos temer uma viagem de avião, não vamos temer uma viagem de barco, dependendo do barco, né? Não vamos temer, porque o máximo que pode acontecer é a morte. Inclusive, levando em conta o objetivo de Deus de alcançar povos, línguas e nações, mesmo indo para uma região de difícil acesso, de aceitação ao Evangelho, o máximo que pode acontecer é nos tirar a vida, mas nós sabemos para onde estamos indo. Então não é o fim. Deus dará descanso para aqueles que seguem com Ele. É melhor reinar com Cristo para sempre do que reinar com o anticristo por alguns poucos tempos. É melhor suportar a perseguição com paciência do que escapar disso e sofrer toda a eternidade. A mensagem do terceiro anjo, com o complemento da voz que João está ouvindo, enfatizam a misericórdia de Deus mais uma vez, descrevendo a realidade após a morte para os rebeldes e para os arrependidos. Algumas aplicações. Não minimize a realidade do inferno como local que não é de tão grande tormento assim. Prepare-se, desde já, para usufruir da bem-aventurança da salvação em Cristo, no descanso na casa do Pai. Alegre-se por saber que nenhuma dificuldade dessa vida, que nenhuma perseguição ou sofrimento são maiores do que a bênção da vida eterna preparada para os seguidores do Cordeiro. As mensagens dos três anjos revelam as misericórdias de Deus aos pecadores. O Evangelho eterno será pregado, continuará sendo pregado, visando o arrependimento das nações, povos, línguas e tribos. Nenhum sistema religioso, por mais sedutor e poderoso, vai prevalecer contra os planos de Deus. O mal já está derrotado. E é possível se fazer a escolha hoje a respeito da eternidade. É só fugir da ira vindoura e se entregar ao Senhor Jesus. Não tenha um entendimento errado sobre os atributos divinos. Deus é amor, sim. Deus é justo também. E Ele vai fazer a aplicação da sua justiça
mas ainda assim o que vai prevalecer é a sua misericórdia. Esses avisos finais dos anjos enfatizam a maravilhosa graça e misericórdia do nosso Deus. Que isso nos anime, nos encoraje, nos impulsione para sermos igreja dia após dia, embaixo de dias difíceis, sabendo que Deus está no controle de tudo. Que assim vivamos, para a glória dele. Oremos. Mais uma vez, Senhor, é bom poder alimentar os nossos corações com a convicção de que nós não estamos perdidos aqui neste mundo. O Senhor não nos deixou aqui como órfãos, mas tem cuidado de nós, por meio da Tua palavra, por meio do agir de Cristo em nossas vidas, por meio da palavra que nos faz entender o que o Senhor fará ainda em dias futuros, e nos traz tranquilidade hoje. Aumenta as nossas convicções de que podemos te servir fielmente, sabendo que o nosso destino está nas Tuas mãos. E principalmente, como é bom saber que Cristo Jesus, o Cordeiro, é o Salvador da humanidade. E obrigado por tantos que aqui estão, que já têm essa convicção. E oramos por outros que talvez estejam aqui precisando tomar uma decisão ao lado de Jesus, para hoje mesmo já ter a certeza de que é possível fugir da ira vindoura. É possível escapar da aplicação da justiça que condenará pecadores. Deus, que não tenhamos pessoas entre nós brincando com essa realidade. E que haja também cada vez mais interesse do Teu povo de anunciar o Evangelho, de viver em santidade, de fazer com que Cristo esteja sempre a referência em nossas vidas. Ao Senhor toda a glória, no nome do nosso Salvador. Amém.